Abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 11, a partir do verso 27. Marcos, capítulo 11, a partir do verso 27, nós vamos concluir o capítulo 11 hoje de Marcos, dando continuidade na série A Simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo, ou a centralidade do simples Evangelho. Marcos, capítulo de número 11, a partir do verso 27. Nos diz assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Então regressaram para Jerusalém. E enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditam nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Amém. Que o Senhor, meus irmãos, aplique a sua palavra no nosso coração. O tema da nossa mensagem de hoje é a autoridade do Senhor Jesus, ou a autoridade de Jesus. Todo o enredo dessa história está voltada para o tema a respeito de autoridade. Quem possui autoridade? E da onde vem o poder para que as pessoas possam falar e realizar as coisas no nome de Deus? Não muito distante dos nossos dias, algum tempo atrás, quando a igreja passava pelo período forte da pandemia, houve-se um decreto a respeito das cidades sobre o funcionamento da igreja. Era uma autoridade civil que estava baixando um decreto proibindo as igrejas de abrirem as suas portas. Nós vimos uma autoridade estabelecendo um decreto para que o povo de Deus viesse a obedecer. Em resposta disso, nós tivemos líderes da igrejas que concordavam com esse tipo de posicionamento, outros líderes que discordavam desse tipo de autoridade, mas todavia havia ali uma autoridade que estava sendo imposta sobre a igreja. E quem tem autoridade sobre a igreja? É o governo civil ou o governo eclesiástico? Da onde vem a autoridade do governo civil? Da onde vem a autoridade dos poderes eclesiásticos dentro dos seus concílios das igrejas locais? É sobre isso que o assunto, o tema central da passagem vai nos ajudar a entender. Quem tem autoridade na igreja do Senhor Jesus Cristo? Nós vamos buscar esclarecer melhor este assunto a partir deste texto no Evangelho segundo Marcos. Nós já vimos que o Senhor Jesus, ele está aqui na semana da paixão, ou na semana pela qual ele vai realizar o seu grande sacrifício, e ele já passou pela segunda-feira, e agora nós estamos na terça-feira. Logo no período da manhã, quando eles estão em direção a Jerusalém, eles se deparam com a figueira que murchou com as palavras do Senhor Jesus Cristo. E ali ele passa a ensinar os discípulos a respeito da fé que eles deveriam ter para continuar os seus ministérios.
Com que poder e autoridade Jesus realizou aquele grande sinal na presença dos seus discípulos. E Jesus aproveitou daquele momento para instruir aos seus discípulos que para viver no poder de Deus é necessário que eles tenham fé genuína, é necessário que eles desenvolvam a vida de oração deles, exercitando assim também o perdão. E está na terça-feira ainda, eles vão para o templo em Jerusalém. Nos diz o verso de número 27, que então regressaram para Jerusalém, ou seja, eles vão para o local da adoração. E qual é o objetivo deles irem para lá? Como nós já vimos no texto paralelo a esse, no Evangelho segundo Lucas, nos diz que ele estava lá para evangelizar e também para ensinar. Anteriormente ele já tinha realizado ali expulsando os cambistas do templo. Ele já tinha preparado e reformado o ambiente da adoração e agora ele está ali ensinando as pessoas o caminho a respeito de Deus através do Evangelho. O que acontece é que os principais sacerdotes, escribas e os anciãos do povo vão passar agora a questioná-lo. Com que autoridade ele faz essas coisas? Quem ele pensa que é para expulsar os cambistas do templo? Quem que enviou ele nessa missão? Quem ele pensa que é para chegar no templo e dar ordens, expulsar pessoas? Quem que enviou? Com que autoridade ele faz isso? Ele passa a ser questionado a respeito da sua atividade ali no templo. Por isso, o primeiro ponto da nossa mensagem nessa noite é a autoridade dos homens. A autoridade dos homens. Nós vemos aí algumas pessoas importantes dentro do contexto bíblico, que no verso 27 nos diz que enquanto Jesus andava pelo templo, quem estava lá? Os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. São 3 grupos de pessoas muito importantes para o povo judeu, para a igreja do Antigo Testamento. Quem era responsável pela liturgia? Quem que era responsável pelos sacrifícios? Eram os sacerdotes, de acordo com a ordem levítica. Sabe quem eram esses sacerdotes? Filhos de Arão. Eles estavam ali porque Deus havia revelado na sua lei como que o culto deveria acontecer. E eles estavam ali para que isso fosse feito e realizado conforme a ordem do Senhor. De uma forma objetiva, eles estavam ali autorizados pela palavra de Deus. Só que diante do contexto pelo qual Jesus se encontrava, essas autoridades, ou a maioria delas, estavam corrompidas pelo pecado. Eram pessoas que ocupavam essas posições, mas buscavam seus próprios interesses. As famílias sacerdotais eram as mais privilegiadas dentro deste comércio que havia no templo. Por isso que eles não estão nada contentes com a presença de Jesus ali. Então você tem os principais sacerdotes. Qual é outro grupo de pessoas que estão aí? Os escribas. Quem são eles? Os escribas são aqueles que eram responsáveis por copiar a lei de Moisés, de distribuir a palavra de Deus nas sinagogas. Os escribas eram homens versados na lei de Deus. Os escribas também ensinavam nas sinagogas. São pessoas importantes que têm um conhecimento da lei. Qual é outro grupo de pessoas que tem aí? São os anciãos. Quem eram os anciões? Eles eram os líderes das famílias, os representantes, os principais. Eles estavam ali na semana da Páscoa. Então veja que toda a autoridade eclesiástica estava reunida ali e foi conversar com quem?
com o Senhor Jesus foi questioná-lo. Quem enviou ele ali? Com que autoridade ele estava realizando todas aquelas coisas? O interesse desses líderes não era aprender com o Senhor Jesus, mas tentar pegá-lo em alguma palavra para poder retirá-lo daquele lugar. A autoridade humana, ela foi estabelecida pelo Senhor. Aqueles ofícios eram ofícios legítimos, como a ordem sacerdotal. Eles estavam ali amando de Deus. Mas o problema é que pessoas ímpias ocuparam este lugar. O problema é que esses líderes religiosos, os anciãos e os escribas, eles buscavam exclusivamente os seus próprios interesses. Só que nem sempre foi assim no povo de Israel. Já houve momentos em que o sacerdócio, a liderança foi ocupada por homens piedosos. A respeito de rei piedoso, muito conhecido de todos nós, é o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, mesmo envolvido em pecados, mas era um homem que temia Deus. Dentro da classe sacerdotal, também já houve homens muito piedosos. Nos dizem no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, a partir do verso 16, vai nos narrar a história de um rei que tentou entrar no templo para oferecer sacrifícios. Este rei foi o rei Uzias. Nos diz assim a palavra do Senhor: mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, homens de coragem. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então, apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu encargo ao palácio real, governando o povo da terra. O que nós vimos aqui, meus irmãos? O poder civil, o poder legítimo, ele tentou interferir no poder eclesiástico. Tentou realizar uma função que era exclusiva dos sacerdotes. Os sacerdotes, com grande coragem, foram questionar o rei Uzias, dizer que aquilo não traria honra para ele. E o Senhor o castigou com uma lepra na testa. Ele ficou leproso até o dia da sua morte. O problema, meus irmãos, não é a autoridade, mas muitas vezes é quem exerce essa autoridade. Nós acabamos de ver no Antigo Testamento o sacerdócio sendo usado de uma forma piedosa, temente a Deus. Mas aqui, dentro da narrativa do Senhor Jesus Cristo no templo,
Os sacerdotes não estavam com este mesmo zelo. Por isso foram questionar. Eles não estavam diante de um simples homem. Eles estavam diante do Senhor da igreja. Essa autoridade é dele e ninguém pode tirar. Eles deveriam estar assentados aos pés de Cristo, reverenciando a Cristo e adorando a Cristo, e não questionando a respeito da sua autoridade. Uma comparação bastante simbólica é como se um filho virasse para o seu pai e perguntasse: com que autoridade você está me mandando ir para o banheiro tomar banho? Você já viu uma criança fazendo isso? Questionando uma autoridade superior a ela? É isso que eles estão buscando realizar. O que nós precisamos entender, meus irmãos, primeiramente, é que a autoridade é uma bênção de Deus. Foi estabelecida pelo Senhor para o nosso próprio bem. O mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se acrescente os dias de sua vida. Primeiro mandamento como promessa. Autoridades constituídas por Deus, seja no governo civil, seja no governo eclesiástico da igreja, eles foram estabelecidos para o nosso bem. Então nós temos aqui uma autoridade humana. O problema é que ela não busca reconhecer a autoridade de Deus, que ela não quer se submeter à autoridade divina e que questiona essa autoridade. Mas todavia nós entendemos que a autoridade é algo bíblico que deve ser exercido com piedade, que infelizmente não é o caso dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Do verso 29 ao verso 32, nós vemos a autoridade de Deus. Quando Jesus responde a essas autoridades, ele diz: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. Jesus vai responder uma pergunta com uma outra pergunta. Essa era a forma que os judeus utilizavam de ensinar e estabelecer um diálogo. Isso era algo muito comum dentro daquele contexto. Era assim que eles realizavam as aulas, era assim que eles ensinavam, principalmente os rabinos. Então Jesus vai realizar uma outra pergunta. E a pergunta de Jesus é esta, no verso 31. Perdão, ainda no verso 30. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá então: por que não acreditam nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Com que autoridade João Batista realizou o seu ministério? O que fica implícito nessa pergunta é que a autoridade que ele realizava o seu trabalho, ele vinha na autoridade de Deus, na autoridade dos céus, que foi concedida a ele. João Batista, ele também fazia parte da linhagem sacerdotal. Se os irmãos se lembrarem, Zacarias, o seu pai, ele era um sacerdote. Lembra que ele ficou mudo, entrou no templo, que o anjo lhe falou? E o Senhor abençoou João desde o ventre, fazendo-o profeta, anunciando o Evangelho de Deus e preparando o caminho para o Rei, o Senhor Jesus Cristo. Todavia, os principais sacerdotes não criam nisso, que ele era verdadeiramente um profeta. Sabe que eles deveriam fazer com aquele que se dizia ser um profeta, falar no nome de Deus, mas não anunciava a sua vontade? A sentença para o falso profeta era a morte. Na lei de Moisés,
é declarado isso. E eles não acreditavam que João Batista vinha no poder do Espírito Santo e anunciava a vontade de Deus. Só que eles não podiam falar isso porque todo o povo sabia que João Batista vinha da parte do Senhor e que falava a respeito de Deus. Eles também tinham temor dos homens, porque é possível sermos apedrejados se dizermos aquilo que a gente acredita. Existem muita gente, meus irmãos, na liderança da igreja que são incrédulos, que não creem no poder do Senhor, o nosso Deus. Que assim como os principais sacerdotes, escribas e anciãos, havia incredulidade em seus corações, também a realidade de muitos hoje na igreja do Senhor Jesus Cristo. E a autoridade, meus irmãos, toda autoridade, ela procede de Deus. Principalmente quando se trata de questões religiosas, quando se trata da igreja de Cristo. Em Gálatas capítulo 1, no verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer a origem do seu apostolado. E ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas de Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, a autoridade do seu ministério, a autoridade do seu apostolado vinha da parte de quem? De Deus, não foi de homem algum. Jeremias capítulo 1 também vai registrar que assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Ou seja, meus irmãos, toda a autoridade que o Senhor Jesus realizava em seu ministério vinha da parte de Deus, porque Ele era o próprio Deus. Se os anciões, se os sacerdotes reconhecessem que o ministério de João Batista vinha da parte de Deus, necessariamente eles teriam que reconhecer também o ministério de Cristo. Por isso que eles disseram: a gente não sabe. Porque eles não quiseram se submeter à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Grande parte dos nossos governantes civis realmente são incrédulos, para nossa tristeza. E para aumentar ainda a nossa tristeza, muitos que ocupam cargos eclesiásticos também não creem no poder de Deus, o nosso Senhor. Não creem no poder da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho, meus irmãos, é loucura para aqueles que se perdem. O problema dos sacerdotes aqui é que eles não eram homens convertidos pelo Senhor. Estavam diante do Salvador e negavam o seu poder e a sua autoridade. Quantas vezes, meus irmãos, estamos diante do Senhor, da sua palavra, e rejeitamos a sua autoridade em nossa vida? Precisamos tomar cuidado para não ter o mesmo tipo de atitude que esses sacerdotes, escribas e anciãos tiveram. Eles só estão ocupando aquela posição por causa de Deus. Todavia, os homens naturalmente rejeitam a autoridade. É o terceiro ponto da nossa mensagem. Então, nós vimos a autoridade dos homens constituída por Deus, a autoridade do próprio Deus, e que os homens rejeitam naturalmente, agora no terceiro ponto, essa autoridade. No verso 33 diz: então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas.
Aqui nós podemos observar, meus irmãos, de uma forma muito clara e objetiva, que a insubmissão e a incredulidade são manifestados através da mentira e da falsidade. Toda pessoa que é mentirosa, toda pessoa que é duas caras, o coração dela está recheado de incredulidade e insubmissão à autoridade de Deus. Eu também não lhes digo, disse o Senhor. Jesus nega uma resposta direta e objetiva para aqueles que negam o seu governo. A coisa mais natural do mundo é os homens negarem naturalmente a autoridade e o governo soberano de Deus. É assim como já aconteceu no passado. Os irmãos lembram quando foi relatado a respeito do nascimento do Senhor Jesus, que Herodes ficou sabendo disso? O que Herodes mandou fazer? Matar todas as crianças, que provavelmente tinham a mesma idade. Por que ele fez isso? Porque ele ficou com medo de perder o seu trono. Porque o rei, o verdadeiro rei, havia nascido. Diante de Pôncio Pilatos, qual que é a palavra de Pôncio Pilatos para Jesus? Eu tenho poder para poder te soltar ou te prender. Qual que é a resposta de Jesus? Nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não tivesse sido concedido. Toda a autoridade, meus irmãos, vem de Deus. Os homens naturalmente rejeitam isso. Não querem ver que Deus reina sobre a vida deles, submeter ao seu governo soberano. Naturalmente negam a autoridade de Deus. Se o Evangelho está encoberto, é para os que perecem que ele está encoberto. Jesus faz questão de não falar claramente a eles nesse momento. Depois ele vai falar uma parábola que eles vão identificar que estavam falando a respeito deles. Mas no primeiro momento ele nega falar de uma forma aberta. E talvez você pode questionar por que Jesus não falou abertamente com os principais sacerdotes e os anciãos. A resposta é porque a intenção deles não era de conhecer a Cristo para obedecê-lo. O objetivo deles não era um objetivo sincero de conhecimento, não era uma pergunta pela qual eles tinham interesse em conhecer para obedecer. Era uma pergunta sagaz, porque eles rejeitavam a autoridade do Senhor. Com isso, nós conseguimos chegar a algumas considerações finais. Que embora exista homens maus que governem a sociedade, o governo civil, embora existam homens maus e perversos no governo até mesmo da igreja, isso não muda a realidade que Jesus tem poder e autoridade sobre os seus discípulos. Ele continua governando e reinando sobre as nações. Ele continua reinando e governando sobre o seu povo. Cristo nos governa através da sua palavra. Ele molda a nossa forma de pensar e de agir como Rei soberano. No nosso coração, pela ação do seu Santo Espírito, Ele nos conduz a toda a verdade. Nós participamos já do seu reino. E nada pode mudar essa realidade na nossa vida, meus irmãos. Mesmo que pastores maus e perversos ocupem essas posições, mesmo que líderes civis podem ocupar as suas posições, nada muda que Cristo reina e governa o seu povo. Amém. As Escrituras nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode levantar a autoridade que for contra o Senhor e o seu reino. Pode ser a autoridade civil mais poderosa do mundo, como já foi na antiguidade, através da Babilônia, através de outros reis impiedosos. Nada parou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Por isso, meus irmãos, nós não temos o que temer. Quem tem todo o poder, toda a autoridade, quer seja nos céus, quer seja na terra, é o Senhor, o nosso Deus. E Ele reina. Ele chama os príncipes nas nações para se reconciliarem, no Salmo de número 2. Se reconcilie com o Filho, beijem o Filho para que ele não se ire, porque ele virá e ele julgará todas as nações com o seu cetro de justiça e juízo. Este é o nosso Rei. E é diante deste Rei que os principais sacerdotes e escribas estavam, negando o seu poder e a sua autoridade. Por isso, meus irmãos, não neguem o poder e a autoridade do Senhor Jesus Cristo revelado na sua palavra, pois o tempo e o dia do Senhor realmente está próximo. A autoridade dos homens, então, deve estar sujeita e submissa à autoridade de Deus. Que as principais características de uma liderança ímpia é a rejeição de Jesus Cristo como Senhor e Cristo. E o contraste, meus irmãos, que a passagem nos faz, o contraste que essa passagem nos faz a respeito do texto anterior é que a autoridade, ela deve ser exercida pela fé, mediante a oração e com uma vida caracterizada pelo perdão. Existe um grande contraste aqui entre os discípulos e entre os principais escribas e sacerdotes. Os discípulos de Cristo vivem pela fé, amam o Senhor, dedicam a vida em oração e em comunhão. Aqueles que negam a Cristo, eles sempre vão buscar satisfazer seus próprios interesses e as suas próprias vontades. A oração, a fé, o perdão são contrastados com o orgulho, a arrogância e autoridades ímpias desse reino perverso. A conclusão que nós chegamos, meus irmãos, é que mesmo que homens maus estejam na liderança da igreja, eles estão sob a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que um governo ímpio possa ser levantado, nada pode destruir o Senhor Jesus, a sua igreja e o seu reino. É o contrário. Esses principais escribas, sacerdotes, anciãos, eles estavam perto de serem destruídos. É o que ele vai narrar na próxima parábola, no capítulo 12. Quem está perto de acabar, meus irmãos, é aquele que busca o mal, a injustiça e a perversidade. O que está perto de acabar é um sacerdócio ímpio e egoísta. É um reino tirano, esse está perto de acabar. Porque o reino de justiça, santidade e retidão será estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. Já foi inaugurado na cruz do Calvário. E nós podemos desfrutar deste reino hoje, crendo na sua palavra e vivendo pelo poder do Evangelho. Por isso, amado discípulo do Senhor Jesus Cristo, ovelha do nosso bom pastor, creia nas palavras de vida eterna que há em Cristo Jesus. Submeça à autoridade do nosso Rei. Ele nos concede a vida, paz, alegria por toda a eternidade. Nada neste mundo pode satisfazer os desejos mais básicos do seu coração. Você só vai encontrar vida, alegria, felicidade, submetendo à autoridade de Cristo Jesus. Quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós não fazemos isso de uma forma cega, de uma forma que seja dolorosa, mas nós submetemos à autoridade de Cristo porque Ele sacrificou no nosso lugar. Ele tomou as nossas dores sobre si.
Ele subiu sobre a cruz para que nós, meus irmãos, pudéssemos ter vida e comunhão. Que possamos sair essa noite com o nosso coração desejoso de obedecer e guardar os mandamentos de Cristo, de submeter à sua autoridade, porque desde o princípio Ele já nos amou e entregou-se por nosso favor. Amém? Vou pedir ao nosso irmão Diego que nos conduza numa palavra de oração, agradecendo pela mensagem que ouvimos.